E voilà! Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa disciplina de História Medieval. Hoje nós iremos discutir um pouco da presença muçulmana no sul da atual França. Tomaremos como fonte algumas sepulturas islâmicas encontradas recentemente na cidade de Nîmes. Bora lá? A presença muçulmana em Nîmes e Marseille, séculos VIII e XIII, o testemunho da arqueologia. Hoje nós iremos discutir um pouco sobre esta região no Mediterrâneo, no sul da atual França. Trata-se da cidade de Marseille e Nîmes, onde foram encontradas sepulturas muçulmanas. A existência dessas sepulturas muçulmanas podem constituir pistas interessantes para estudarmos a relação entre muçulmanos e a população cristã da região. Essas são as três sepulturas que foram encontradas na cidade de Nîmes. Nós vamos discutir aspectos morfológicos das sepulturas e, através de uma discussão sobre as práticas de sepultamento muçulmanas, poderemos discutir um pouco da relação entre cristãos e muçulmanos no sul da atual França e perceber um pouco da influência muçulmana naquela região durante a Idade Média. Para começarmos, precisamos distinguir três características principais das sepulturas muçulmanas ou características das inumações islâmicas. Essas características dizem respeito aos traços materiais dessas sepulturas. A primeira dessas características diz respeito à sociedade de tradição beduína, onde há poucos traços materiais. Ora, como nós vimos anteriormente, essas sociedades que deram origem ao Islã, elas eram caracterizadas, dentre outras características, por serem sociedades nômades do deserto, as cabilas que eu me remetia anteriormente. Nesse sentido, a preocupação dessas cabilas com os seus mortos dizia respeito em garantir que os corpos não fossem devorados por feras do deserto. Logo, essas cabilas se preocupariam em sepultar os mortos, de maneira a garantir a proteção dos corpos. Em seguida, continuaria a sua itinerância pelo deserto. Logo, nesse sentido, como a única preocupação seria garantir que esses corpos não fossem devorados pelas feras do deserto, não haveria uma preocupação muito grande com a suntuosidade das sepulturas, em tornar essas sepulturas suntuosas, bem ornamentadas. Seria basicamente garantir o descanso dos mortos sem a perturbação dos animais do deserto. A segunda característica diz respeito à tradição de sociedades sedentárias campesinas, a presença de sepulturas no mundo rural. Então, essas sociedades sedentárias, elas garantiriam para os seus mortos aspectos mais detalhados ou aspectos mais expressivos quanto à elaboração das sepulturas e dos sepultamentos, tendo em vista a presença desses túmulos no ambiente, garantir a presença ou garantir a visibilidade dessas sepulturas no ambiente rural. Além disso, nós podemos distinguir também sociedades de tradição urbana, onde a distinção e a aparência seriam características fundamentais. Levando em consideração que, com o passar do tempo, os poderes muçulmanos passaram a residir nas cidades, né, se adaptando a essa nova dinâmica do contato com bizantinos, com persas, etc., logo a presença desses poderes em meio urbano traria uma necessidade maior de distinção para os sepultamentos. Em que sentido? Ora, uma figura importante, um governante, um atabeg, que seria um governante ou um governador de cidade, um emir ou um sultão, o próprio califa teria uma preocupação em garantir que a memória da sua linhagem fosse preservada, dentre outras maneiras, por um caráter mais bem elaborado dos sepultamentos e das sepulturas. Então, se no meio rural a questão da visibilidade já começa a ser expressiva, né, ou se manifestar no que tange ao sepultamento, se comparado às sepulturas beduínas, nessas sociedades de caráter mais urbano, haverá uma preocupação ainda maior com a visibilidade das sepulturas. Podemos chamar atenção para outras características das inumações dentro do mundo muçulmano, como, por exemplo, os ritos funerários eram prolongados.
Por quê? Devemos chamar a atenção de que a existência de ritos funerários prolongados ou que duravam muito tempo dentro do mundo muçulmano diz respeito a fazer com que a alma do morto se acostumasse com a sua nova condição. Considerava-se que a passagem da vida para a morte no mundo muçulmano era algo forte e impactante, sendo necessário ritos que fizessem o morto acostumar com a sua nova condição, de modo a reduzir esse impacto da passagem da vida para o pós-vida. Nesse sentido, rituais prolongados que incluíam cortejos, lamentações, etc., eram importantes para fornecer ou para proporcionar ao morto uma passagem segura, tranquila, confortável. Chamamos atenção para a existência de sepulturas planas. Elas deveriam ser simples e desaparecer na paisagem. Mas por quê? Como eu disse anteriormente, era necessário que essas sepulturas elas fossem o mais simples possível, de modo que não provocasse a peregrinação ou a veneração, como no mundo cristão, de modo que esses mortos pudessem ser elevados a uma condição de santidade. Lembrando que o primeiro pilar do Islã diz que só existe um Deus, que é Alá, e Mohammed é o seu profeta. Nesse sentido, deveria ser necessário evitar que esses túmulos desses mortos, que poderiam se tornar ilustres, se constituíssem locais de peregrinação ou de veneração, que colocassem em risco o primeiro pilar do Islã e, consequentemente, toda a ideia de monoteísmo. Então havia um esforço para que, ou esforço e orientações, para que essas tumbas fossem elaboradas de uma maneira bem simples. Podemos ver nas tumbas em Nîmes e como iremos ver nas tumbas da cidade de Marseille, como que essas orientações foram seguidas. Podemos identificar pelo menos três possibilidades de modos de inumação dentro do mundo muçulmano: as sepulturas simples, beduínas, as sepulturas no meio rural e as sepulturas mais suntuosas no meio urbano. Lembrando que califas, sultões, atabegs, figuras de autoridade dentro do mundo muçulmano, poderiam desejar constituir sepulturas mais bem elaboradas, de modo a constituírem lugares de memória para sua linhagem e de modo a tornar visível o seu poder para os seus contemporâneos. Mas, de maneira geral, as sepulturas no mundo muçulmano deveriam ser elaboradas de uma maneira simples. Ainda no que tange à necessidade de elaborar sepulturas simples, podemos considerar a reprovação dos fuqaha, ou dos sábios muçulmanos, à visitação dos mortos, né, à visitação aos túmulos, de modo que aquele pilar do mundo muçulmano não fosse colocado sob ameaça a partir da observação da santidade de um certo defunto. Contudo, nós podemos observar exceções. Há, dentro do mundo muçulmano, principalmente no ambiente africano, a identificação de túmulos que foram visitados em um aspecto de veneração pelos muçulmanos. Então, mesmo com as observações, com as restrições e reprovações impostas pelos sábios, pelos fuqaha, ainda podemos identificar exemplos de tumbas muçulmanas que teriam sido veneradas na Idade Média. Uma outra característica é o cortejo, né? O cortejo ele tem uma função muito importante nas inumações muçulmanas, porque o cortejo apresenta o morto à comunidade, ou anuncia a morte da pessoa à comunidade a qual ela fazia parte. Tornava pública a sua morte e dava às pessoas que conviveram com ela a oportunidade de manifestar o seu pesar. Então, o cortejo é quando o corpo ele circulava pela cidade ou era levado, né, pela vila ou nas proximidades da residência da pessoa que havia morrido. E todo esse cortejo tinha essa função de dar a notícia da morte da pessoa e tinha a função também de proporcionar aos seus entes queridos, proporcionar à sua comunidade a possibilidade de expressar o seu sentimento, o seu pesar. Segundo Thierry Bianchi, como o morto era disposto na tumba? Ao chegar no cemitério, o morto é colocado na tumba, cuja extremidade onde repousa a cabeça é dirigida em direção à Meca. Se introduz o corpo, primeiro os pés. O corpo é depositado de lado em uma cova estreita, shak, costume de Meca, ou inumado em camada, depositado em um nicho horizontal escavado na parede da cova, lad, costume de Medina. As vestes ou lençóis
até então fechados sobre o corpo, são retirados na tumba por membros de sua família, que cuidam para que a cabeça esteja direcionada para Meca. Deposita-se sobre a tumba selada tijolos de terra crua. A tumba é sinalizada ao transeunte por uma pedra volumosa sobre a cabeça do cadáver e uma outra menor nos pés. Não é necessário utilizar, no nível do solo, nem tijolos cozidos, nem mármore muito durável e muito visível. É necessário não engessar a tumba, nem colocar sinais distintivos, nem inscrições. Junto aos xiitas, a cobertura da tumba deve ser plana. Junto aos sunitas, em todo caso, deve ser em formato de corcova de camelo. E quanto aos cemitérios ou às necrópolis? Eles são situados fora das cidades, proximidades da porta ou de um portão de uma cidade. Lembrem-se da vila romana de Tinturhan de la Cruz, que analisamos em aulas anteriores. Ora, a perspectiva com relação aos mortos do mundo muçulmano se aproxima muito dos romanos clássicos, onde havia uma distinção nítida entre o espaço dos vivos e o espaço dos mortos. Percebemos então que essa perspectiva muçulmana ela é distinta da perspectiva cristã, onde os mortos são trazidos para mais perto do convívio dos vivos, como nós vimos pela transformação ou pelas transformações dos espaços urbanos da vila romana de Tintuã de la Cruz em um espaço de inumação. Então, nesse sentido, a perspectiva dos muçulmanos com relação aos mortos ela é distinta dos cristãos, uma vez que os muçulmanos procuram estabelecer suas necrópolis afastadas dos centros urbanos ou apartadas. Evidentemente, nós devemos lembrar algumas exceções, onde personagens ilustres procuram estabelecer seus túmulos perto dos locais de oração ou nas escolas corânicas ou nas escolas jurídicas, como as madrasas. Devemos chamar atenção para os cemitérios da cidade de Damasco e sua destruição em 750. Os cemitérios tinham uma função simbólica muito importante. Quando os abássidas assumem o poder e destronam a dinastia omíada, eles destroem os cemitérios omíadas na cidade de Damasco, de modo a extirpar ou se esforçar por extirpar toda a memória da dinastia anterior. Lembrando que alguns sobreviventes da dinastia abássida conseguem fugir para a Península Ibérica. Nesse sentido, os cemitérios têm uma importância simbólica fundamental, marcando sua destruição, marcando a ascensão de uma nova dinastia, a dinastia dos Abássidas, em 750 da Era Comum. Há a construção de complexos funerários nas madrasas para abrigar os defuntos ilustres. Lembram-se das exceções que eu disse anteriormente? Então, determinadas figuras ilustres, como os atabegs, ou os governadores de cidades, os califas ou os sultões, vão procurar erigir suas tumbas em locais de oração, para tentar dessa forma ficar mais próximo do sagrado ou tentar conseguir de maneira mais efetiva os benefícios dessas orações. Bom, a partir dessas considerações gerais que nós fizemos até aqui, podemos voltar novamente aos túmulos, observando a sua arquitetura, a morfologia das ossadas, os exames paleogenéticos, as análises das crônicas latinas. Então é importante cruzar as crônicas latinas que falam sobre a ocupação muçulmana de determinadas cidades no sul da França com o exame arqueológico e paleogenético. E nós temos aqui as sepulturas muçulmanas. Voltamos a elas, as sepulturas muçulmanas que foram identificadas na cidade de Nîmes, e como essas sepulturas elas podem nos dar muitas informações importantes sobre a ocupação muçulmana no sul da atual França, na cidade de Nîmes especificamente. Essas sepulturas chamam a atenção para o seguinte: uma comunidade islâmica teve tempo de sepultar os seus mortos seguindo os ritos funerários islâmicos. Então eles não foram sepultados de qualquer jeito, como nós podemos observar pela disposição dos esqueletos nas tumbas. Eles foram depositados, principalmente nós podemos observar no esqueleto central, em decúbito lateral ou de lado, com a cabeça voltada, direcionada para a cidade de Meca. Os outros esqueletos também, as outras tumbas, apresentam características simples, ovoide, em formato ovoide, sem ornamentos, sem suntuosidade, seguindo todas aquelas orientações que os Fuqaha
estabeleciam para a elaboração das sepulturas islâmicas. Nós podemos perceber que os esqueletos, alguns, né, principalmente o primeiro esqueleto, né, o 7080, ele teve um deslocamento da cabeça, provavelmente por movimentos de terra ocasionados por terremotos ou por um impacto grande sobre a terra. Lembrando que essas sepulturas foram encontradas devido a obras para a construção, a ampliação do espaço urbano. Isso pode ter abalado a estrutura, fazendo com que, né, a cobertura, a laje que cobriu o túmulo originalmente, ela cedesse ou se partisse em pedaços. Então podemos observar por essas sepulturas que durante aquele tempo, né, no início do século VIII, havia uma comunidade muçulmana que se estabeleceu em Nim após a cidade ser conquistada pelas forças omíadas vindas da Península Ibérica. E que esses muçulmanos não se comportavam apenas como conquistadores, mas eles ocuparam de fato o espaço e estabeleceram um convívio até certo ponto harmônico com a população cristã residente em Nim. Lembrando que as orientações muçulmanas diziam que cristãos e judeus poderiam manter as suas práticas sagradas desde que pagassem um tributo. Nesse sentido, nós podemos observar que realmente havia um convívio entre muçulmanos e cristãos na cidade de Nínive, quando ela foi conquistada pelas forças muçulmanas, e que esses muçulmanos tiveram tempo para sepultar os seus mortos de maneira cuidadosa, seguindo os rituais muçulmanos. Outra questão importante é pensar o seguinte: se eles foram sepultados de maneira tão cuidadosa na cidade de Nínive, isso significa que a relação desses muçulmanos com o espaço não era apenas uma relação de conquista, mas era uma relação de ocupação, de estabelecimento de uma comunidade duradoura naquela cidade. Essa é uma outra imagem da sepultura, né? Um esboço de um esquema da sepultura. Né? No canto esquerdo nós temos a sepultura, demonstrando como ela poderia ter sido. Né? Então, aqui no canto direito, no superior, nós temos uma imagem mais geral da orientação da tumba, e aqui um esquema, né? Abaixo, como ela foi disposta, ou como ela foi elaborada. Então, ela foi escavada e um nicho na lateral, né, na parede da tumba, foi escavado. E nesse nicho foi depositado o corpo do morto. Em seguida, né, cobria-se o corpo com uma laje e preenchia-se a sepultura. Então, nós podemos perceber o esquema, né, de sepultamento desses muçulmanos. Algumas dúvidas muito importantes. Os corpos foram inumados segundo uma orientação e um cuidado muçulmanos? Podemos responder positivamente. O que essa análise nos informa acerca da relação entre os muçulmanos e os territórios onde foram estabelecidos seus túmulos? Devemos lembrar que as crônicas elas dizem que Nim, em determinado momento do século VIII, foi conquistada pelos muçulmanos. Nós podemos acrescentar essas informações com a análise arqueológica, considerando que Nim foi conquistada, ocupada e governada por muçulmanos que deram um sentido de lar à sua presença naquele ambiente cristão. Então, eles tornaram a cidade de Nínive não somente um objeto de conquista, mas tornaram seu lar, mantendo desse modo um convívio relativamente harmônico com a comunidade cristã ao seu redor. Os muçulmanos tiveram tempo e cuidado para sepultar de maneira devida os seus mortos. Qual a preocupação do medievalista? A preocupação do medievalista diz respeito a exatamente tratar com justiça e com honestidade a relação entre cristãos e muçulmanos na Idade Média. Não apenas criticando a ideia de que ela fosse uma relação meramente opositiva, mas mostrando as possibilidades de considerar essas relações sob um ponto de vista ou sob uma ótica plural. Essas características apresentadas anteriormente podem ser mobilizadas para pensar as sepulturas muçulmanas na Idade Média e na primeira modernidade. As tumbas muçulmanas no sul da atual França nos dão alguns elementos para problematizar a relação entre cristãos e muçulmanos na Idade Média. Mas vamos pensar um outro problema
vamos pensar o problema do orientalismo. Esse é Edward Said. Ele nasceu em 1935 e faleceu em 2003. É um intelectual palestino. Ele é crítico da visão distorcida sobre o Oriente. Ele chama atenção para a historicidade do que chamou de orientalismo. É uma das leituras que nós iremos realizar durante o nosso curso de História Medieval. O orientalismo seria um modo de abordar o Oriente, que tem como fundamento o lugar especial do Oriente na experiência ocidental europeia. O Oriente ele seria pensado como uma experiência contrastante. Nesse sentido, o Oriente seria colocado, principalmente pelos intelectuais europeus do século XIX em diante, como o oposto do Ocidente, como aquele lugar que careceria da civilidade ocidental. Segundo Said, o orientalismo, portanto, não é uma visionária fantasia europeia sobre o Oriente, mas um corpo elaborado de teoria e prática em que, por muitas gerações, tem se feito um considerável investimento material. O investimento, contudo, criou o orientalismo como um sistema de conhecimento sobre o Oriente, uma rede aceita para filtrar o Oriente na consciência ocidental, assim como o mesmo investimento multiplicou, na verdade, tornou verdadeiramente produtivas as afirmações que transitam do orientalismo para a cultura geral. Então, o orientalismo, essa perspectiva do Ocidente sobre o Oriente, né, o que seria uma perspectiva contrastante, né, o Oriente como o contrário do Ocidente, teria pautado, né, toda a perspectiva ocidental sobre o Oriente. E Said se refere aqui especificamente ao mundo muçulmano. E podemos considerar, né, a partir de nosso raciocínio anterior, que a perspectiva opositiva entre Oriente e Ocidente ela é muito alimentada pelo orientalismo. E do que depende o orientalismo? A ideia de uma identidade europeia superior a todos os povos e culturas não europeus. Além disso, a hegemonia das ideias europeias sobre o Oriente, elas próprias reiterando a superioridade europeia sobre o atraso oriental, anulando, em geral, a possibilidade de que um pensador mais independente ou mais cético pudesse ter visões diferentes sobre a questão. A gente pode perceber muito bem a questão do orientalismo quando a gente considera, por exemplo, as pegadinhas, onde identifica-se, né, alguém vestido, vestido com o que se consideraria uma moda oriental, uma moda árabe, uma moda muçulmana, realizando, né, falsos atentados terroristas, né, ou falsos atentados, escarnecendo, né, dessa visão ou usando essa visão orientalista para criar um escárnio que ajuda a perpetuar visões xenofóbicas e racistas sobre o mundo muçulmano, sobre os árabes, etc. Então, essas pegadinhas que têm esse objetivo de fazer risível elementos seriam vinculados ao mundo árabe, ao mundo muçulmano, tem como principal núcleo essa perspectiva do orientalismo. Lembrando que muçulmanos não são sinônimos de terroristas, mas essa visão que relaciona os muçulmanos com o terrorismo de uma maneira geral é uma visão pautada pela perspectiva do orientalismo. E essas mídias contemporâneas, elas ajudam a perpetuar ou ajudam a tornar cada vez mais presente essa perspectiva equivocada. Indagação imaginativa ou, ainda segundo Said, o que importa no orientalismo é o grupo geral de ideias que domina a massa de material. Impregnada de doutrinas da superioridade europeia, vários tipos de racismo, imperialismo e coisas semelhantes, visões dogmáticas do oriental como uma espécie de abstração ideal e imutável, ou o trabalho muito mais variado, produzido por um número quase incontável de autores individuais, que podem ser considerados como exemplos individuais de autores que tratam do Oriente. Bom, é interessante perceber aqui o que depende a propagação ou a preservação do orientalismo, né? Essa divulgação dessas ideias equivocadas, ou um grupo, né, de intelectuais, né, que
vinculam ou que propagam essas ideias. É interessante perceber quantos intelectuais do 19, do 20 têm uma perspectiva, né, têm uma participação muito efetiva na construção dessa perspectiva orientalista, e como essa perspectiva ela ganha uma popularidade muito grande no mundo ocidental, à medida que esses preconceitos, esses racismos, essas xenofobias são alimentados, né, por essas mídias, né, que ajudam a propagar ou ajudam a espalhar esse orientalismo, né, construído anteriormente. A hipótese de Said é a seguinte: minha ideia é que o interesse europeu e depois americano no Oriente era político, segundo alguns dos óbvios relatos históricos que apresentei, mas que foi a cultura que criou esse interesse, que atuou dinamicamente junto com a lógica política, econômica e militar bruta, para fazer do Oriente um lugar variado e complicado que ele evidentemente era no campo de estudos que chamo de orientalismo. Podemos perceber que a perspectiva orientalista ela cria uma ideia geral do Oriente, né? Nós podemos perceber a partir, né, da imagem, daquela pegadinha anterior, que nós vemos a figura do árabe vestido com um manto branco, uma espécie de turbante na cabeça, barbado, etc., né? Essa imagem é uma imagem, digamos, recorrente, né, que se cristalizou por essa perspectiva, né, orientalista tão difundida na cultura ocidental, né? Digamos assim, isso cria uma generalização. Outra generalização é a ideia da oposição entre cristãos e muçulmanos, e que essa oposição ela teria pautado toda a Idade Média. O que eu pretendo aqui, principalmente com a análise das sepulturas muçulmanas e com o nosso diálogo anterior sobre a presença muçulmana no Mediterrâneo, sobre a breve história do Islã que apresentei na nossa aula passada, é nuançar essa generalização, mostrar que haviam outros aspectos relativos à relação entre cristãos e muçulmanos e que nós não devemos realizar generalizações sob o risco de xenofobia e racismo a respeito, né, dessas culturas islâmicas, acerca do mundo muçulmano que nós temos visto que é muito diversificado. A questão é utilizar, né, ou tomar como apoio Eduard Said para realizar a crítica ao orientalismo, que está na base dessas construções xenofóbicas e racistas. O que me interessa, segundo Said, principalmente como erudito, não é a verdade política bruta, mas o detalhe, como, na verdade, o que nos interessa em alguém como Lane, Flaubert ou Renan não é a verdade para eles, indiscutível de que os ocidentais são superiores aos orientais, mas as marcas profundamente elaboradas e moduladas de seu trabalho no interior do espaço muito amplo, aberto por essa verdade. Então, essa perspectiva antiga do século XVIII, do século XIX sobre os orientais, o que se chamam de orientais, ela ainda perpassa a perspectiva do mundo ocidental no século XXI. Então, todos esses preconceitos, toda essa xenofobia, todo esse racismo, ele tem como base essas perspectivas anteriores. E esses equívocos encontram ressonância ainda no século XXI. E Said ele é preciso em identificar a necessidade de se realizar essa crítica. E o que pretende Edward Said? Estudar o Oriente descrito pelos orientalistas como uma representação. Então, toda essa perspectiva que nós vemos, principalmente cristalizadas nas mídias contemporâneas, em jornais como o Jornal Nacional, como nós vimos na aula anterior, é preciso considerar não como a verdade, mas como uma representação construída sobre o mundo árabe, sobre o mundo muçulmano. E que essa perspectiva, essa representação, ela precisa ser desconstruída. Pensar o alcance dessa representação, como que essa representação criada no século XVIII, século XIX, alcança as pessoas ainda no século XXI. Segundo Said, os dados a serem observados são o estilo, as figuras de retórica, o cenário, os esquemas narrativos, as circunstâncias históricas e sociais, e não a correção da representação, nem sua fidedignidade a algum grande original. É interessante perceber quanto Said ele está propondo realizar a crítica, tentar
compreender como o orientalismo ele é construído e como é possível realizar essa crítica e essa desconstrução. Eu proponho, através de nossas aulas de história medieval, especificamente a partir dessa aula e da aula anterior, perceber a pluralidade do mundo islâmico, a sua complexidade, desse modo chamar atenção para a complexidade para a relação entre cristãos e muçulmanos no sul da atual França, demonstrando que não podemos reduzir essas relações a um caráter meramente violento ou meramente opositivo. Destaco que muçulmano e árabe não é sinônimo de terrorismo. Se no mundo ocidental identificamos essa relação como muito direta, é por conta, não por causa do mundo árabe, não por causa do mundo muçulmano, mas por conta de representações construídas no mundo ocidental a partir do século XVIII e cristalizadas nos séculos seguintes, que chegam e alcançam o século XXI. O que torna o Oriente compreensível? O que torna compreensível o mundo árabe, o mundo muçulmano? Será que é essa construção orientalista? Como que esse orientalismo chega até o Ocidente? Pensar a historicidade do orientalismo para poder, assim, realizar a sua crítica e apresentar contrapontos que podem ajudar a construir uma outra perspectiva. E por que é importante, tendo em vista realizar a crítica ao orientalismo, estudar as sepulturas muçulmanas que vimos anteriormente? Ora, tumbas muçulmanas da Alta Idade Média encontradas em Nîmes. Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Arqueológicas Preventivas, INRAP, anunciaram na quarta-feira, dia 24 de fevereiro, na revista científica americana PLOS ON, a descoberta de 3 sepulturas muçulmanas em Nîmes. A descoberta teve lugar no curso de uma escavação em 2006 e 2007, que devia proceder à construção de um estacionamento subterrâneo. Essas tumbas são datadas entre os séculos VII e IX. Trata-se das mais antigas sepulturas muçulmanas descobertas na França, do primeiro testemunho arqueológico de uma presença muçulmana nesta época. As tumbas fazem parte de um grupo de 20 sepulturas descobertas no curso das escavações, datando de muitas épocas, desde o sétimo ao 16º século. Estas 3 sepulturas se distinguiam das outras pela posição dos corpos, depositados sobre o lado direito e a frente orientada para o sudeste. Em um comunicado, INRAP precisou que a posição do corpo, a cabeça orientada para Meca, assim como a inumação direta em uma tumba, são características que evocam ritos muçulmanos. Graças a uma análise paleogenética realizada em um laboratório em Bordeaux, os pesquisadores puderam identificar a origem dos 3 indivíduos, que seriam norte-africanos, pelo menos no que concerne à sua linhagem paterna. A partir disso, os pesquisadores lançaram a hipótese de que se possa tratar de soldados berberes envolvidos no exército omíada durante a expansão árabe na África do Norte. Jean-Yves Brel, arqueólogo do INRAP, precisou ao Le Monde que a hipótese de serem soldados era mais lógica, pois se trata dos primeiros grupos muçulmanos chegados na Europa no quadro da conquista. Por que uma descoberta tão importante? A presença muçulmana na Espanha é atestada após a conquista no final do século VII, por numerosos tratados arqueológicos, mas não se dispunha de provas físicas de uma presença em França nesta época. Há tumbas muçulmanas do século XII, em Marseille e em Montpellier, precisa Jean-Yves Brel, mas aquelas de Nîmes são as mais antigas que se têm encontrado. Estas informações se juntam a numerosas fontes históricas que atestavam a presença muçulmana em Nîmes desde 720. Mas a descoberta dessa sepultura suscita também outras questões. Estes 3 homens foram sepultados por outros que conheciam perfeitamente o rito muçulmano, explica Jean-Yves. Aquilo significa que havia, pelo menos, um pequeno grupo que permaneceu por anos em Nîmes, pois alguns morreram aí e outros estavam preparados para o sepultar. Sendo um deles idoso, por volta dos 50 anos, pode-se imaginar que ele permaneceu por muito tempo em Nîmes. 2 elementos essenciais: o lugar das tumbas encontradas no interior da cidade antiga, próximo de um caminho medieval, e a uma dezena de metros de tumbas cristãs.
Elas não são relegadas a um lugar sem significado, destaca Jean-Yves. Pelo contrário, elas estão na parte antiga da cidade, o que, na época, tinha significado para as pessoas do lugar. Ou seja, um grupo de muçulmanos pôde coabitar com a comunidade visigoda de Nîmes durante alguns anos, por volta do ano 720. É difícil dizer em quais condições, se era uma coabitação forçada ou não, se as relações eram pacíficas ou não, pondera Jean-Yves. Mas é certo que esta descoberta avança mais nesse sentido e poderia nuançar a ideia de que os muçulmanos teriam feito somente incursões em uma lógica de conquista. Ao contrário, essa descoberta tende a mostrar que uma relação de coabitação pôde se instaurar com a população local. Aqui está a fonte da reportagem, vou disponibilizar a fonte nos comentários, né, na descrição do vídeo. Eu chamo a atenção agora para as escavações do cemitério do Hospital do Santo Sepulcro, em Marseille. Trata-se de sepulturas muçulmanas do século XIII. Segundo Damien Carras, o caso dos judeus e dos muçulmanos não são citados nas arbitragens relativas às ordens militares. Não é vão, entretanto, de as evocar, na medida onde estas últimas mantinham uma certa proximidade com as comunidades judaicas, tanto quanto sua missão as conduzia a ter com os muçulmanos relações que não eram forçosamente conflituosas. A prova disso, a descoberta arqueológica efetuada no Hospital do Santo Sepulcro, em Marseille, que não era certamente uma ordem militar, como hospitalários e templários, mas que partilhava algumas de suas características. Em um contexto que a escavação e os textos se situam nos decênios entre 1230 e 1250, Marc Bourrion trouxe à luz um conjunto de 8 sepulturas. Ora, a inumação nas covas ovoides com eixo leste-oeste em decúbito lateral foi atribuída à tradição islâmica. Este ar funerário era bem disposto no seio do claustro do Santo Sepulcro, mas era disposto fora do espaço do cemitério consagrado. Ora, Damien Carras chama atenção aqui para sepulturas muçulmanas na cidade de Marseille, datando do século XIII. Essas sepulturas, como nós iremos ver, têm as mesmas características morfológicas das sepulturas de Nîmes, do século VIII. Isso chama atenção para a permanência de determinadas características ou práticas de inumação que permaneceram no sul da atual França e diziam respeito aos sepultamentos muçulmanos. Bom, trata-se de sepulturas simples, como nós podemos ver, com os esqueletos depositados em decúbito lateral, ou seja, de lado, voltados, como os esqueletos de Nîmes, para a cidade de Meca. As covas simples, né, ovoides, sem ornamentação, né, sem ornamentação ou muito simples, evocam também sepulturas de característica islâmica. E para vocês, o mapa, para melhor localizarmos de onde nós estamos falando. Estamos nos remetendo à região da Septimânia, especificamente nas cidades de Nîmes e Marseille, onde foram encontradas sepulturas muçulmanas. A existência dessas sepulturas, datando da Idade Média, presente nesses lugares, chama a atenção para a importância da presença muçulmana nestas mesmas cidades. Algumas questões se mostram importantes. Por exemplo, o que os vestígios arqueológicos nos informam? O que as sepulturas, tanto em Nîmes do século VIII quanto de Marseille do século XIII, nos informam? Além da cultura material, como pensar a memória da presença muçulmana da Alta Idade Média na Septimânia? Demais pistas arqueológicas da presença muçulmana no Mediterrâneo. Além das sepulturas muçulmanas, nós temos também vestígios de naufrágios de embarcações. É interessante observar que o estudo dessas cargas afundadas na costa mediterrânea chama atenção para a existência de um comércio existente entre o norte da África, a Península Ibérica e o sul da atual França. Essas cargas apontam para produtos comercializados ou negociados na costa europeia, cuja origem diz respeito ou à Península Ibérica sob o domínio muçulmano ou sobre o norte da África,
também sob domínio muçulmano. Quais características dessas embarcações? Há um estudo pluridisciplinar empreendido em 2013. Nós temos percebido que esses avanços arqueológicos são bem recentes e datam do início do século XXI. Esses estudos pluridisciplinares empreendidos em 2003 trazem uma análise de destroços de embarcações ditas sarracenas, naufragadas entre Marseille e Cannes. Especificamente, 4 embarcações e seu carregamento. Uma embarcação naufragada no norte da Sicília serve de paralelo e de comparação para a morfologia dessas embarcações e para o conteúdo da carga transportada por esses navios. Quais características dessas embarcações? Elas são uma agai chamada de Camp Long, ou destroços dos jarros, correspondendo a um navio de 25 por 7 metros. Outra embarcação corresponde a aproximadamente 10 metros de comprimento. Há uma certa dificuldade em realizar essas análises, por conta da dificuldade de acesso aos destroços naufragados e a reunião e ao tratamento desse material quando ele é retirado do fundo do mar. Essas embarcações elas foram identificadas na costa mediterrânea, no círculo onde eu aponto. Esse é um dos jarros que eu apresentei para vocês na outra aula, encontrados nessas embarcações naufragadas. Os restos do naufrágio, de um dos naufrágios, e as características do material encontrado nessas embarcações, da carga transportada. Chama atenção esse jarro em forma de dromedário. É interessante perceber que esse jarro, que foi encontrado na costa europeia, se diz respeito a uma produção norte-africana. É interessante considerar que o camelo, um animal presente nesse ambiente norte-africano, serviu de inspiração para determinados produtores realizarem o seu trabalho, e esse trabalho era comercializado na costa europeia daquele momento, como demonstra esses navios que foram naufragados exatamente na costa francesa. Um outro vestígio dos jarros encontrados. A análise desses jarros, da morfologia desses jarros e a análise química também dos mesmos demonstra que eles têm a sua origem no norte da África, foram transportados por navios que teriam sido oriundos da Península Ibérica. Podemos apontar nesse momento, no século VIII, a existência de um trânsito comercial, onde navios eram equipados e tripulados na Península Ibérica, circulavam ou tinham como ponto de trajeto o norte da África, onde sua tripulação era aumentada e onde produtos eram carregados. Em seguida, eles eram transportados para o sul da atual França, onde haviam alguns assentamentos muçulmanos. Esses produtos poderiam ser comercializados com as populações vizinhas. Além dos estudos arqueológicos empreendidos no sul da atual França, estudos arqueológicos também no início do século XXI, na cidade do Cairo e na cidade de Damasco, têm ajudado a contribuir para uma revisão da cultura material muçulmana. Lembram-se que naquela pegadinha onde o muçulmano era representado com uma veste branca, com um turbante, geralmente eles são representados assim, com a veste branca, né, com uma longa túnica branca, ou um turbante, né, no formato de cogumelo, ou no formato espinhoso. Entretanto, nós temos observado pelas análises arqueológicas que a cultura visual muçulmana ela era muito plural também. Temos um exemplo aqui de elmos feitos de quadradinhos de madeira, né, forrados com couro. Era um elmo ou uma espécie de chapéu duro que servia para a proteção de determinados soldados ou determinados guerreiros dentro do mundo muçulmano, especificamente os guerreiros vinculados ao sultanato mameluco. Novamente, outros elmos em couro de guerreiros muçulmanos. E nós temos nessa imagem uma reprodução ou um esforço de reconstituição do aspecto visual desses guerreiros muçulmanos do século XIII. Então nós podemos perceber no canto esquerdo
emissários muçulmanos entrando em contato com cavaleiros da Ordem Militar dos Teutônicos. Esses guerreiros muçulmanos, provavelmente negociando ou discutindo algum tratado ou alguma trégua com os cavaleiros teutônicos, apresentam uma visualidade específica, completamente diferente do imaginário que consolida ou procura consolidar a imagem do guerreiro muçulmano exatamente como vestido uma túnica branca com um turbante no formato de bulbo. Podemos perceber essa visualidade mais específica desses guerreiros muçulmanos. Uma ampliação da imagem. Tratam-se de guerreiros mamelucos do final do século XIII. Podemos voltar novamente às questões relativas às sepulturas muçulmanas. Os corpos foram inumados segundo uma orientação e um cuidado muçulmanos? O que essa análise nos informa acerca da relação entre os muçulmanos e os territórios onde foram estabelecidos seus túmulos? Qual a preocupação do medievalista após considerar as ideias e proposições de Edward Said? Como a partir da análise arqueológica e a partir da consideração dos argumentos de Edward Said, podemos realizar uma crítica ao orientalismo e toda a xenofobia, todo o racismo, todas as compreensões distorcidas acerca do Islã, do mundo muçulmano e do mundo árabe. No nosso encontro de hoje, eu tentei trazer alguns aspectos relativos às inumações no mundo muçulmano. Discutir esses aspectos quanto às sepulturas muçulmanas é importante, pois nós sabemos que as crônicas latinas dizem que as cidades no sul da França, em determinado momento, foi conquistada pelos exércitos muçulmanos omíadas vindos da Península Ibérica. Contudo, as crônicas não são muito evidentes no que tange ao convívio dos muçulmanos com a população cristã conquistada. Entretanto, os estudos arqueológicos dessas sepulturas podem trazer alguns elementos interessantes para pensarmos essa convivência sem o prisma muito opositivo da violência, da dominação, etc. Então, essas tumbas, o estudo arqueológico dessas tumbas nos permite reconsiderar a relação entre cristãos e muçulmanos sem a ideia determinante da guerra, do conflito, etc. Além disso, a análise arqueológica das tumbas, da cultura material islâmica na Idade Média é importante para nos fazer perceber a pluralidade e a dinâmica dessas pessoas que viveram naquele momento. Essas características gerais que apontamos para essas sepulturas podem ser aplicadas para o estudo dessas sepulturas na Idade Média e na primeira modernidade. Finalmente, o estudo das sepulturas, o estudo arqueológico da cultura material islâmica, nos permite contrapor o orientalismo ou contrapor aquela perspectiva generalizante que apresenta os muçulmanos apenas sob uma única ótica, ou que reduzem o mundo muçulmano a perspectivas xenofóbicas, racistas e muito, muito equivocadas. Bom, espero que todos e todas tenham uma ótima semana, se cuidem e fiquem bem. Tchau!